casa a recuperar-se de uma contusão que o afastou dos últimos jogos pelo Fluminense, sua nova equipa, Deco tem tido tempo suficiente para acompanhar de longe o desempenho da seleção portuguesa. O luso-brasileiro fala com saudade dos quase 8 anos e 75 jogos em que usou a camisola de Portugal. Sempre dá saudade na hora que você vê os jogos, na hora que você vê porque a maioria dos jogadores ali eu joguei junto, tive essa sorte de estar essa geração mais nova, mas tive desde 2008 com eles, então é bom e ao mesmo tempo, além da saudade, óbvio que eu tô aqui, mas fico torcendo por eles. Dá um susto agora no começo, né, das eliminatórias, criou uma expectativa sobre o desempenho. É o que eu falei, essa situação que estava definição de treinador acabou complicando um pouco, mas dá para ver que a chegada do Paulo Bento foi boa e resolveu esse problema e a seleção encontrou outra vez a alegria de jogar e isso tá, como eu falei, está refletindo no campo. Mas o que deixa o meio-campista visivelmente desconfortável é falar sobre a relação com o ex-selecionador Carlos Queiroz, principalmente sobre o último Mundial que foi marcado por atritos e desentendimentos. Os Jogos da África do Sul foram um período de difícil convivência entre Deco e Carlos Queiroz. E hoje, mesmo com os dois já desligados da seleção portuguesa, ainda rende trocas de acusações. Por que, Deco? Foi um período que ficou mal resolvido? Não foi um período fácil. Primeiro, por conta de eu jogar o primeiro jogo, depois tive algum problema de uma lesão que complicou, só pude voltar contra a Espanha, então só isso já, por si só, já era uma situação complicada. A relação com o selecionador, depois que acabou o Mundial, eu me recusei a falar sobre ele, porque primeiro que eu acho que as pessoas têm que ter coragem de falar as coisas no momento correto e as coisas na hora correta. Eu praticamente falei o que eu pensava sobre um jogo quando estava lá, falei o que eu pensava sobre ele para ele, né, sobre as decisões que ele tinha tomado e sobre o que eu achava dele. Por isso não gosto de falar por trás ou falar depois que acaba. O que aconteceu foi que ele falou sobre mim, citando eu como exemplo, não sei em que situação, mas dizendo que o presidente tentou mandar embora e ele não deixou. Isso era mentira, então não podia deixar que as coisas ficassem assim. E simplesmente falei que se ele disse isso era falso, que isso era falsidade da parte dele. Ele respondeu de uma forma totalmente agressiva, dizendo que eu era um ex-jogador em atividade, que eu deveria preocupar com o Fluminense, que eu cheguei numa forma deprimente para o Mundial, que eu devia pedir desculpa aos portugueses e tudo isso. Isso é um pouco típico dele, porque ele já fez isso durante o Mundial, quando eu falei sobre as decisões dele. Agora, responder a ele, eu não sei se vale a pena. Primeiro, porque eu nunca não considero ele um grande treinador. Ele ganhou coisas como adjunto, mas como treinador, nunca foi um treinador que merecesse a minha admiração em nenhum momento. Porque acho que foi um treinador que nunca deu prova de ser um grande treinador, sempre foi um treinador razoável. Sobre também o que ele disse, cheguei numa forma lastimável, quer dizer, ele é o treinador, ele não foi obrigado a me convocar, não foi obrigado a me pôr a jogar, não me disse isso na minha frente, então, e podia ter me cortado, não ter levado. Não vejo por que pedir desculpa às pessoas, eu peço desculpa sim de estar envolvendo o meu nome e depois do Mundial, coisa que eu não queria ter falado. Já disse, porque eu sempre me recusei a falar sobre o que aconteceu, até porque eu acho que não tem nada a falar sobre o que aconteceu, cada um, eu tenho minha opinião, infelizmente as coisas não foram bem, é ruim para toda a gente, é ruim para mim, para os jogadores, para os portugueses que estavam torcendo pela seleção, então não acho que é correto isso, ficar falando depois, mas óbvio que depois que uma pessoa envolve o teu nome você tem que falar. Falou e agora espera dar o assunto por encerrado. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro.